estamos de volta aqui no Jornal NASP, são 8 horas e 40 minutos. Você confere agora uma entrevista com Christian Costa, ele que é psicólogo clínico e criminal, já atua em diversos casos, investigando importantes repercussões nacionais, entre outros os nossos repórteres Luiz Fernando Assunção e Tanise Paula, aluna do curso de Rádio e TV aqui do NASP, já estão aqui entre nossos estúdios e conversam com o nosso convidado. Bom dia, Luiz, bom dia, Tanise, bom dia, Christian. Bom dia, uma honra estar aqui. Bom dia, Jota. Bom dia a todo mundo do Rádio NASP. Christian, as pessoas têm a mania de falar que psicopata é uma doença mental. Isso é verdade? Não, isso é um mito e é um grande problema para o Brasil. Porque no momento que eu entendo que o psicopata é um doente, eu trato como doente. Eu trato com uma série de peculiaridades que não são condizentes com a sua característica, com a sua formação de personalidade. A psicopatia é um transtorno da personalidade, uma maneira de ser, o indivíduo nasce dessa maneira e vai se desenvolvendo a partir de gatilhos específicos, neurológicos, o ambiente que ele vive naturalmente tem toda uma influência, mas se nasce psicopata, não se torna psicopata. Então não é uma doença mental, é um transtorno da personalidade. Certo, então, em cima do que você falou, a gente poderia dizer então que a recuperação desse psicopata, se ele cometeu algum crime, é ainda mais difícil porque ele já tem essa predisposição a cometer crimes? Na verdade, tudo que foi feito em ciência, em termos de tratamento de psicopata, eles só pioram. Então, quanto mais se trata, mais eles pioram, porque não é uma doença, é uma condição. Então, eles absorvem características referentes ao trabalho psicoterapêutico, laboterapêutico, etc., e desenvolve mais a sua articulação, a sua loquacidade, a sua verbalização, o seu poder de convencimento e de atração da pessoa. O psicopata ele não tem uma cara do Fred Krueger, ele não tem uma cara de monstro, ele não tem uma cara que assusta. De repente, a pessoa mais agradável do mundo, você só vai saber que é um psicopata 10 segundos antes de morrer. Certo, então ele esconde bem a sua característica. Totalmente, eles têm uma máscara social extremamente eficiente. Bom, temos alguns casos aí no meio policial, né, de bandidos famosos, né, e violentos, né, não sei se enquadrariam como psicopatas, mas enfim, tem o Picadinho lá, né, que aliás está para ser liberado, não sei se já foi liberado, depois de muitos anos na cadeia por ter esquartejado 2 pessoas, né. E é um caso típico ou não, esse caso do Picadinho lá? O Chico Picadinho, inclusive, eu avaliei ele agora em novembro. O Ministério Público solicitou um laudo meu com relação à periculosidade, com relação à estrutura de personalidade dele. Naturalmente, por questões éticas, se eu fosse um advogado, um delegado, eu poderia narrar tranquilamente todo o procedimento. Mas na condição de psicólogo criminal ou de psiquiatra, eu não posso narrar minhas conclusões de laudo. Mas eu avaliei agora em novembro, na cidade de Taubaté, e é verdade, ele está em processo de saída. Sim, temos outro caso famoso, até, não sei se você lembra, do bandido da Luz Vermelha, né, que ele ficou, acho que 40 anos preso, sim, detido, e aí ele foi libertado, foi morar no sul do país, lá em Joinville, e acabou se envolvendo, já idoso ele era, acho que tinha mais de 60 anos, se envolveu numa briga e foi assassinado, né, pela pessoa que ele morava na casa. Quer dizer, ele passou 40 anos na cadeia e voltou novamente e discutiu, brigou e acabou morrendo. Sim, é um caso típico também de não recuperação, vamos dizer assim? Sim, não. Uma vez tendo a condição de psicopatia, ele vai morrer com essa condição de psicopatia. Não, há um retrocesso do comportamento, da maneira de ser, da maneira de atribuir convicções ao mundo, de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Esse é um comportamento que se inicia visivelmente, mensuravelmente, a partir dos 7, 8 anos de idade, meninos, por exemplo. Meninas entre 11 e 12 anos de idade. Certo. E aí eu lembro, então, aquele menino que gosta de jogar o gato lá para cima, para ele cair, quebrar o pescoço no chão, ou gosta de fazer o gato sofrer, tem já alguma tendência à psicopatia, então? Bom, esse fato isolado não é uma tendência, pode ser um transtorno de conduta que se desenvolve até os 18 anos. O diagnóstico de psicopatia, transtorno da personalidade, normalmente é dado a partir dos 18 anos de idade. No entanto,
percebe-se na avaliação de psicopatas que na infância, sim, uma das características é maltratar pequenos animais, o que seria o óbvio, o comum de crianças tratarem bem seu bichinho de estimação, cuidarem, protegerem. Eles já efetuam e realizam atos de crueldade, proporcionando dor ao animal e tendo prazer com isso. O psicopata, ele, não sou especialista, estou lhe perguntando agora, mas ele não tem noção de moral, noção de dor, de sofrimento em relação às pessoas. É isso, mais ou menos? Noção ele tem, conhecimento ele tem, ele apenas não sente. O afeto, toda a condição de bondade de uma pessoa, que seria característica de uma reciprocidade de relação afetiva, interpessoal, ele não tem. A empatia, que é importantíssimo para o desenvolvimento da formação da personalidade, para a condição de perdoar, para a condição de se colocar no lugar do outro, de perceber o outro, não como inimigo, mas como alguém com características específicas que vão falhar comigo em algum momento, ele não tem essa empatia. Ele tem, é a total impossibilidade de ele se colocar no lugar do outro. Ou de sentir remorso, ou de sentir pena. Essa seria então a diferença de um psicopata de uma pessoa normal? Tem mais alguma característica que a gente possa acrescentar das pessoas, a diferença do psicopata com uma pessoa normal? Quem sabe a gente está no meio de uma pessoa que é psicopata e a gente não vai saber. Tem alguma característica? Você nunca vai saber. Esse é um grande problema. Psicopatas têm comportamentos muito característicos que vão demonstrando muito aos poucos, salvo algumas situações de requintes, de crueldade, de violência, de comportamentos impulsivos, de descontroles comportamentais. Mas o psicopata, de uma maneira geral, a grande diferença dele não é a presença, mas é a ausência do afeto. Então, essa ausência do afeto, dentro de uma estrutura de personalidade, da formação de uma personalidade, é o que caracteriza o psicopata como um indivíduo diferente dentro da própria espécie, que é a espécie humana. Também tem um livro que você lançou, Se o Mal Tivesse Nome. Conta-me mais sobre o que ele trata, o que ele retrata, esse livro. O livro Se o Mal Tivesse o Nome, eu escrevi em função muito da minha docência. Muitos anos dando aula sobre a temática, a psicopatia, e era uma cobrança de muitos alunos em relação à origem do psicopata. Uma pergunta muito recorrente: de onde vem o psicopata, de onde surge o psicopata, se o psicopata é resultado de maus tratos na infância, de uma sociedade patológica, do uso de álcool e drogas, de lesões, de microlesões cerebrais, no neocórtex, etc. Então, houve a necessidade de eu me debruçar sobre a temática e não era tão simples responder com um slide dentro de um curso. Então, eu precisei escrever um livro para estar abordando essa temática sobre a origem da psicopatia. Temos aqui uma pergunta de uma ouvinte nossa, Somaira Nogueira. Ela está perguntando qual é a diferença entre o sociopata e o psicopata. É a mesma coisa. A sociopatia era uma terminologia usada pelos americanos, anos 80 e 90, onde havia ali a percepção de que a sociedade formavam os grandes criminosos. Mas são termos que se sobrepõem, mas a criminologia internacional usa o termo psicopata como mais recorrente, como mais usual. Certo. Nós falamos de crimes aqui que foram violentos e tal, mas tem também a questão dos crimes sexuais, né? Que também tem a ver, né, com psicopata também tem a ver com isso. Há maior propensão a isso, aos crimes sexuais, ou a propensão maior mesmo são os crimes, vamos dizer assim, normais, assim, que não são sexuais? O psicopata ele tem uma versatilidade criminal, ele comete todos os crimes, ele tem uma modalidade de maturidade criminal. Criminosos sexuais, em média, 30% dos estupradores são psicopatas. Nossa, deveria ser mais. Não, apenas 30%. O crime sexual é um crime muito específico. Na verdade, o crime sexual é um crime pseudo-sexual. O estuprador ele não busca primeiramente o sexo. O sexo vem em terceiro, quarto lugar. É o poder, o controle, a agressão, que é o instinto básico, a motivação básica de um criminoso sexual. Então, apenas 30% deles tem a característica básica de uma psicopatia. Certo. A pessoa psicopata que não envereda para o lado do crime, enfim, que ela continua tendo uma vida normal, vamos dizer assim,
como é que é o acompanhamento dessa pessoa? Ela é tratada através de medicamentos, de acompanhamento psicológico? Como é que isso é feito? As famílias, por exemplo, que têm um psicopata em casa, como é que é feito esse acompanhamento dessa pessoa e o diagnóstico também? Olha, essa é uma pergunta não de mas de 10 milhões de dólares, porque não tem o que fazer. Não é uma doença. Você tem uma gripe, você toma um remédio. Você tem uma esquizofrenia, você toma um remédio. Você tem uma depressão, você toma um remédio, faz um trabalho psicoterapêutico, entre outras coisas. Na psicopatia, até então, não há como remir, como alterar, como mudar a condução desse comportamento. Uma vez que a falta de empatia é o carro-chefe dessa característica, dessa personalidade, não tem como você inserir dentro de um contexto de personalidade a empatia, por exemplo. E para mim, eu falo muito na empatia, eu repito muito empatia, porque é o grande diferencial. Então, o psicopata que não desenvolve um comportamento criminal. No entanto, no dia a dia dele, na família, no trabalho, no ambiente que ele tiver, ele vai ter outros traços da própria psicopatia, como manipulação, como uma mentira patológica, que vai, de alguma maneira, desestabilizar o grupo e as relações interpessoais que ele vem a ter. Qual que é o comportamento dele na prisão? Como é que acaba se socializando? Qual é o comportamento dele? Olha, eu trabalho ininterruptamente em prisões há quase 15 anos. E a minha percepção é que os psicopatas são os melhores presos. É o preso que é o amigo do diretor, é o amigo do psicólogo, é o amigo do enfermeiro, é o amigo do assistente social, é o amigo do carcereiro, mas claro, amigo entre aspas. Então o poder de manipulação de um psicopata é tal que a priori ele não oferece nenhum perigo, muito pelo contrário. Ele é extremamente sedutor na sua maneira de se aproximar das pessoas. Então é por isso que muitos deles são soltos, tipo o Chico Picadinho, que é um psicopata, é uma pessoa que tem um alto poder de persuasão? Na verdade, com relação à soltura, não é em função da personalidade, é em questão da nossa lei. A nossa Constituição tem como cláusula pétrea que não podemos ter prisão perpétua nem pena de morte. Então todos vão sair, independente se é o Chico Picadinho, independente se é o maníaco da cantareira, o maníaco do parque, ou o estuprador da esquina. Todos que cometem crime no Brasil vão sair. E o grande problema é que a nossa reincidência no Brasil é de 80%. Temos em média quase 700 mil presos no Brasil. E todos que saem, todos os dias, ou fugindo, ou por liberação legal, por cumprimento da pena, autorização do judiciário, 80% voltam a cometer crime. Então o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Em relação a crimes sexuais, só empata com a Índia e a África do Sul. Nós somos dos países mais violentos e um dos países que mais possuem crimes sexuais no mundo. Isso, os notificados. Em média, entre 90 e 130 mil casos por ano notificados. Você pode talvez triplicar isso das crianças, adolescentes e mulheres que não vão a uma delegacia fazer a denúncia. Em função de vergonha,